Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs em Cristo, estamos na quarta-feira da segunda semana da Quaresma. O evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. No evangelho de hoje nós encontramos Jesus subindo a Jerusalém com seus apóstolos. Na verdade, depois do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, quando São Pedro disse: Tu és o Cristo, e Jesus disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele momento Jesus disse: O Filho do Homem vai sofrer, vai ser traído, vai ser crucificado, mas ele vai ressuscitar depois do terceiro dia. A partir daquele momento, Jesus começa a sua caminhada em direção a Jerusalém. E os apóstolos sabiam que Jesus, como um profeta, indo para Jerusalém, a sua vida estava em risco. Em outras palavras, Jesus indo para Jerusalém, ele poderia morrer. Era um momento de grande tensão. Era um momento que a multidão se afastava de Jesus, que os apóstolos e Nosso Senhor formavam uma comunidade pequena, uma comunidade próxima. E era um momento possivelmente de grande sofrimento, onde eles sabiam aquilo que iria acontecer com Cristo. Neste momento, no capítulo 20, no texto que nós encontramos hoje, a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e de Tiago, aproxima-se de Jesus e diz: Eu tenho um pedido. Agora que nós conhecemos o contexto de tensão, contexto de sofrimento, contexto onde a vida de Jesus estava em perigo, Jesus precisava nesse momento ser consolado, ser ajudado. E de repente aparece a mãe dos filhos de Zebedeu e pergunta: Senhor, eu tenho um pedido. E Jesus diz: Diga, mulher, qual o seu pedido? E ela diz: Pode um dos meus filhos sentar à sua direita e outro à sua esquerda quando você chegar no reino dos céus? Agora que nós conhecemos o contexto do evangelho, eu penso que Jesus foi uma pessoa extremamente paciente. Quando Jesus estava caminhando para ser crucificado, quando Jesus estava caminhando para morrer, alguém estava preocupado com o céu, com as glórias da eternidade, em sentar à direita de Cristo. Jesus foi extremamente paciente e disse a ela: Será que eles são capazes de beber o mesmo cálice que eu vou beber? Jesus estava dizendo da cruz e ela disse: Sim, eles são capazes. Jesus diz com isso, queridos irmãos e irmãs, não existe ressurreição sem cruz. Não existe salvação sem dificuldades. Não existe vitória sem transpiração. Na nossa vida não é diferente. As cruzes virão, os desafios virão. Porém, cada um de nós precisa dizer a nós mesmos, principalmente nos momentos de cruzes: depois da cruz vem a ressurreição. Eu penso que cada um de nós devemos aprender a ressignificar as cruzes e as dificuldades da nossa vida. Por exemplo, quando você tem uma cruz, você pode dizer: isso é um castigo de Deus, ou você pode dizer: isso é um meio para me purificar. Porém, eu tenho uma terceira opção e eu convido a partir de agora que você comece a usar esta nova maneira de ver as cruzes na sua vida. Quando você tiver uma cruz, você vai dizer a si mesmo: este é um meio que Deus me oferece para eu ser mais íntimo de Jesus. Quando nós temos cruzes, nós entendemos o coração de Cristo. Se você quer entender alguém, você precisa se colocar na situação de alguém. A cruz é um meio de nós nos tornarmos mais próximos de Jesus. Todos vão ter cruzes. Quem é cristão, quem não é cristão, quem é contra Deus, todos vão ter cruzes. A grande alegria e segurança para cada um de nós é: nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco. Que você carregue as suas cruzes com serenidade e sem culpar os outros por isso. E que você sempre se recorde: depois da cruz vem a ressurreição. Conte com as minhas orações. Que Deus lhe abençoe. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora, aquela que foi fiel até a cruz, que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.